Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, Jacatilão, Duque de Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfort Roxo, Congregação Nova Campinas, Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, e sempre que nós dissemos aos irmãos aqui, é para aqueles irmãos que têm dificuldade de estar presencialmente na igreja, por causa da pandemia do coronavírus, ou por motivo de trabalho. Então nós gravamos, colocamos no YouTube, e os irmãos têm a possibilidade de ver. Aqueles que podem estar presentes na igreja, então deverão estar para ali estudamos presencialmente. Estamos estudando o trimestre, cujo trimestre fala o verdadeiro pentecostalismo, autoridade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição de hoje, maravilhosa lição, o Senhor Jesus cura hoje. Textual, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Temos a leitura diária, que espero que os irmãos tenham lido nas suas casas, né? Eu mandei no início da semana a lição em PDF, né? Para aqueles que não puderam pegar a revista. E espero que os irmãos tenham lido. E agora vamos para a leitura bíblica em classe, Isaías 53, 4 a 6 e Mateus 8, 16 e 17. Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O objetivo geral do autor é esclarecer que a cura divina acontece hoje, e os objetivos específicos é conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação, e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Comentário, vamos entrar aqui na introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Eu gostaria de ler aqui um subsídio do professor Caramuru, no início, que vem, não é para a introdução nem para o ponto 1, é para a lição toda. Ele diz assim: a doença, embora possa ser libelada, tirada, né, por Deus, pelo poder de Deus, não será extirpada do gênero humano enquanto não houver a glorificação. A glorificação é o dia que Jesus vier arrebatar a igreja, e tanto os que estiverem vivos como os que morreram e ressuscitaram receberão um corpo glorioso. Quando então estaremos totalmente imunes de toda e qualquer enfermidade. Assim, a promessa da cura divina não pode ser confundida com uma imunidade do crente a doenças. Então há pessoas, ainda hoje cristãos, que dizem que não vão pegar doenças, que não vão ficar doentes, ou se ficarem doentes vão determinar, vão não aceitar e outras coisas mais. Mas a realidade da Bíblia Sagrada sobre a cura divina não é esta. Nós vamos ver durante a lição este ponto. É bom sempre a gente ficar analisando certas situações que são importantes. Então vamos ao ponto 1, a cura divina na Bíblia. A cura divina da Bíblia tem a ver com saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então vamos ver a saúde pública no Antigo Testamento. Em geral, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel
desde que eles cumprissem os termos do Pacto de Sinai. Nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades de Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Vamos pensar que no Antigo Testamento, naqueles tempos, de certa forma até um pouco no Novo Testamento, a medicina não era tão avançada. Ah, pastor, é por isso que tinha a cura divina? Não. A cura divina é um propósito de Deus e a gente vai ter que entender muito bem uma coisa que, estudando essa lição, lendo alguma coisa que o professor Caramuru escreveu, pensei bem sobre isso. Antes do pecado de Adão e Eva, antes do homem pecar, não havia doença, não havia morte. A partir do momento do pecado de Adão e Eva, então a morte entrou no mundo. Consequentemente, o homem vai ter o seu tempo de vida diminuído gradativamente. Logo no início, nós vamos ver um homem chamado Matusalém, ou Metusalém, conforme a tradução da Bíblia, que viveu 969 anos, o homem que mais viveu. E outros que viveram 950, 900 e tanto. Depois, chega lá no salmista, ele diz que a vida é curta. 70, 80, depois vem enfado, canseira. Alguns homens de Deus, depois Moisés viveu 120 anos, Abraão viveu um pouco mais, mas depois os homens que passaram a viver menos. Davi viveu só 70 anos e morreu doente. E assim com outros homens de Deus também. A cura faz parte de Deus, do plano de Deus desde o início, porque a cura divina no Antigo Testamento em vários momentos, e também, especialmente no Novo, através do ministério de Cristo e depois da Igreja. E temos que pontuar bem, a cura não cessou nos dias apostólicos. Esses sinais seguirão os que crerem. Meu nome curarão enfermos. Então a cura divina continua até o dia que Jesus voltar para arrebatar a igreja, até porque o dia que Jesus voltar para arrebatar a igreja, até esse dia, ainda o homem estará sujeito à morte, ao pecado. Então, o pecado entrou e, consequentemente, veio a doença. O homem envelhece e tem a tendência de adoecer. Isso é uma coisa importante. Casos graves de doença. No Antigo Testamento, como ele diz, tinha que ser a cura divina. Os médicos não tinham muito o que fazer. O que o médico fazia com o leproso? Hoje, no século XXI, até no século XX, talvez, você tem a cura, por exemplo, para a lepra, hanseníase, como se diz hoje. As pessoas tomam remédio. Eu tive um colega de trabalho que teve essa doença, hanseníase, e tratou na Fiocruz, tomava remédios fortíssimos, teve dificuldade, mas continuou trabalhando, e depois só ia de ano em ano ali na Fiocruz fazer um teste. Nos dias bíblicos, se não fosse o Senhor ser miraculoso, como foi lá com Naamã, através do profeta Eliseu, como foi tantas vezes com Jesus que curou leprosos, então o homem continuaria leproso, porque a medicina daquele tempo não tinha como dar a cura às pessoas. Então, é milagre. O remédio não estava nos médicos, como nos pobrezinhos, mas em Deus. Agora, esse ponto muito importante. Prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. Então havia regras de higiene. E essas regras não eram apenas por um sentido de purificação espiritual, era também para a saúde pública. E continua sendo hoje. Por exemplo, agora nós estamos no meio do coronavírus. Existem regras. E regras para que você não pegue a doença e que você não passe a doença adiante. Aí eu digo assim, não vou desprezar essa regra. Não vou passar o álcool gel na mão, não vou lavar com essa mão. Chego em casa,
entro em casa, não lavo a mão, não passo um álcool gel, aí vou lá, pego um alimento, como, ou faço uma outra coisa, eu estou correndo risco de pegar a doença. E aí nós vamos depois ver, meu amado irmão, que não é só, estou falando de coronavírus porque é o que está em voga no momento. Mas o fato de você não lavar as mãos, bem as mãos, não fazer uma boa higienização do corpo, você pode pegar outras doenças virais. E aí é problema de qualquer maneira. Pode não ser a letalidade do coronavírus, mas você pode também ficar doente e ter que ir para o hospital. Hoje, por exemplo, se alguém ficar doente por uma outra doença que poderia ser evitada, ele pode morrer no hospital por causa do coronavírus ou por falta de vaga em hospital. Então, temos que prevenir. Digo sinceramente, sou aqui o pastor da igreja, estou falando para os irmãos, não tenho como mentir. Eu, lá um tempo atrás, anos atrás, talvez bastante anos, né? Eu não cuidava da saúde, eu fui uma pessoa obesa. Então eu comia desregradamente, como aqui diz, bons hábitos contribuem para a saúde. A alimentação saudável. Então eu engordei muito, tive um problema sério no fígado, tive que fazer uma dieta forte e emagreci. E hoje consciente que eu tenho que tentar manter o meu peso por esse problema de doença. Porque aí vem pessoas que adquirem a diabetes, eu não tenho, mas outras pessoas adquirem. Algumas são herdadas, né, de família, outros é por mau hábito alimentar, comer, outros adquirem a hipertensão. Então há uma série de coisas que podem ser evitadas. Pastor, se eu fizer tudo certinho, eu não vou pegar doença? Não, meu irmão. Depois nós vamos ver que as doenças são situações que acontecem diferentemente e pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a ideia do Antigo Testamento era que, com uma alimentação saudável, o israelita deveria tê-la. Isso não consta de não comer carne, né? Algumas falsas seitas aí aboliram a carne da alimentação humana, mas a Bíblia não diz isso. Os homens israelitas comiam carne. E no Novo Testamento se fala em comer carne. Nunca houve uma proibição na Bíblia de comer carne. Apenas a carne sufocada e a carne com sangue. Então essa não pode estar em Atos 15. Mas o resto nunca foi proibido na Bíblia. Então, uma alimentação saudável, uma vida regrada. Temos que também ter um bom sono, tirar um bom tempo de sono, para que possamos viver bem. Tudo isso é uma situação. A gente não vai ficar doente, não, a gente vai ficar doente, e nós vamos correr uma situação também importante aqui, que depois nós vamos falar. É uma coisa muito importante que eu quero falar, mas não vai ser agora. Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Está aqui em Mateus 4, 23 ao 25. Vamos ler aqui Mateus 4, 23 a 25. Mateus 4, 23 a 25. Diz assim a palavra. E percorreu Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos que padeciam cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e eles curavam. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então Jesus, com seu trabalho, com oração pelo povo, com a cura divina, também se chama a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa da cura divina continua valendo. Ele cita aqui Marcos 16, dos 17 ao 20, é uma leitura da semana diária, e fala dos últimos mandamentos de Jesus. Ir por todo mundo pregar a palavra, ensinar e seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão pessoas e tal. Então vamos lá, meu amado irmão. Qual é o principal objetivo que Jesus veio a essa terra, que ele morreu na cruz? O principal objetivo é a salvação. E aí nós vamos falar bem claro para o mundo entender.
eu posso ficar velho, eu posso morrer, eu posso ter uma doença, eu posso passar por qualquer outra tribulação neste mundo, contanto que eu tenha obtido a salvação, tenha aceitado a Cristo como meu único e eterno Salvador da minha vida. Essa vai ser a diferença, porque a nossa vida não está ligada somente a este mundo. Aqui vivemos realmente. Aqui nascemos, crescemos, estudamos, casamos, nem todo mundo casa, mas a maioria, constituímos família, temos o nosso trabalho secular, temos o nosso momento de lazer, temos toda uma estrutura que fazemos aqui nesse mundo. Mas a vida nesse mundo vai terminar. Por quê, pastor? Como falamos no ponto anterior, por causa do pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, a morte não teria entrado no mundo. Mas eles pecaram, eu não sei como fugir disso, a morte entrou e todos vão morrer. Os crentes e os não crentes. A diferença vai ser do outro lado da vida, quando nós chegarmos lá diante do Senhor e vamos dar conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, especialmente o fato de ter aceitado ou não a Cristo como o eterno Salvador. Mas a salvação, ela é o principal, mas é a única coisa? Não. Então vamos falar algumas coisas, até baseado em Mateus 16, 17 a 20 e outros textos. Eu falo sempre, a simplicidade do Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta o homem a pessoas que estavam no mundo sem aceitar a Cristo e se envolveram com coisas malignas e estão dominadas por demônios. Jesus Cristo liberta essas pessoas. Ele libertou aqui na terra e hoje ele liberta através da ação do servo de Deus. Jesus continua expulsando demônios através dos seus servos, dos seus filhos. Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, já estudamos essa lição de batismo no Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, e brevemente ele voltará para arrebatar a igreja. Quando ele voltar, levar a igreja, vai cessar todos os problemas aqui na terra. Inclusive, nós já falamos aqui na lição. No céu não vai precisar de dons espirituais, não precisa de língua estranha, interpretação de língua, profecia, porque nós vamos estar com a própria palavra, diretamente com Cristo. Lá não vai precisar de cura divina, porque a promessa de Apocalipse que lá não haverá doença, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá nada disso. Então nós vamos ter um corpo glorioso, um corpo transformado, livre do pecado, e vamos ver para sempre com o Senhor. Lá sim vamos ser livres disso tudo. Enquanto estivermos nessa terra, o ímpio pode pegar doenças e o cristão também pode pegar doença. Pode, pastor? Pode, minha amada irmã. Daqui a pouco ele vai dar alguns exemplos para nós aqui, de algumas situações que aconteceram com alguns homens de Deus, que a gente vai aprender profundamente sobre este ponto. Vamos então agora passar para o ponto 2. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Então vamos ver, ele vai ter no ponto, na subdivisão 1 do ponto 2, salvação, subdivisão 2, cura divina, e depois a 3, salvação e cura, e depois um comentário sobre Isaías 53. Então vamos ver, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Então havia um texto no Antigo Testamento que salvação também era, por exemplo, livramento da escravidão. O povo estava no Egito e não foram para o Egito porque eles quiseram ir para o Egito, no sentido vontade humana. Deus avisou Abraão que isso aconteceria bem antes, os seus descendentes iam para o Egito. Deus fez uma fome sobre a terra. Deus, antes disso, até permitiu que José fosse vendido para os medianitas, que depois venderam ele para Potifar. Ele acabou, no grande projeto de Deus, chegando a ser o segundo de Faraó, e ali houve aquela fome na terra. E aí Jacó e seus filhos tiveram que migrar para o Egito. E ali ficaram,
e tudo aconteceu. Depois que eles viraram escravos, muito tempo depois, 400 anos depois, o Senhor foi lá com mão forte e os tirou, os salvou da escravidão no Egito. Também, ele fala aqui da fome. Alguns momentos em Israel houveram fome, por vários motivos diferentes. E o Senhor foi e lhes deu alimento. Lá no deserto era muito difícil ter alimento. O Senhor lhe deu maná. Durante 40 anos eles comeram maná no deserto, até que entraram na terra prometida e voltaram a comer da comida que se alimentavam. Lá no Antigo Testamento, certa vez houve uma situação difícil, Eliseu multiplicou 20 pães para alimentar 100 homens. E o próprio Senhor Jesus, em certo momento, não era um momento de fome, mas ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma grande multidão. Então o Senhor também tinha um sentido de salvação da fome, da espada. Muitos inimigos se voltaram contra Israel o tempo todo. Uma certa batalha na época de Josafá, que o Senhor disse, você usou o profeta para dizer para Josafá e para todo Judá que eles não precisariam pegar na espada, que aquela batalha não era deles, que o Senhor daria livramento, e eles não pegaram na espada. Em alguns outros momentos, foi através da própria espada. Davi lutou muitas guerras e Deus deu muitas vitórias a ele, e outros reis também. E outros momentos, Moisés contra Amalequitas lá, ainda no deserto. Então o Senhor livrou da espada e das enfermidades. Pastor, livrou das enfermidades significa que nenhum homem de Israel ficou enfermo? Não, meu irmão, não podemos pegar dessa maneira. Não é isso, nós vamos ver depois lá. Eu vou só te dar 2 exemplos rapidamente. Um é que o profeta Eliseu, ele morreu de uma enfermidade. A Bíblia diz isso. Ele ficou enfermo, morreu. Nós vamos ver Davi morreu bem velhinho, com o seu corpo todo tremendo. Tiveram que pegar uma virgem de Israel que deitava com Davi, não tinha relações sexuais com ele, nada disso, apenas deitava para aquentar o seu corpo. A gente poderia dizer assim, supostamente, ele teve um mal de Parkinson, a doença de Parkinson, antes do Parkinson existir. Porque chama-se doença de Parkinson, por um pesquisador chamado Parkinson que descobriu essa doença, que as pessoas têm esses tremores, tá? Não sabemos exatamente se foi esse tipo de doença, que foi descoberta milhares de anos depois, mas um tipo de doença que ele tremia todo. Davi andou em pecado? Não, Davi pecou também. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus que viveu fazendo vontade de Eliseu, um grande profeta de Deus. Então havia enfermidade também no Antigo Testamento, até sobre os homens de Deus. O Senhor livrava da enfermidade, salvação em algum momento. Vamos lá. Salvação da condenação eterna e o livramento do poder da maldição do pecado, a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Isso está em 2 Coríntios 5,19, Hebreus 2,15. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, e as condições para isso são fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Então ele está falando aqui num ponto, cura divina como parte da salvação. O Senhor veio salvar, e a gente tem que entender bem. O homem não é um ser separado. O homem tem corpo, alma e espírito. É um ser tricotômico, 3 partes. Alma e espírito são inseparáveis, mas cada uma tem uma parte diferente, ali, numa função, vamos dizer assim. O corpo exterioriza todo, sentidos, essa coisa toda. A alma é onde temos a ligação com Deus. E a alma que vai prestar conta adiante de Deus. O espírito liga o homem a Deus. Se é um espírito, o homem morre. Se o espírito sair, o homem morre. Então, Paulo diz, vou até colocar um texto aqui, que nem está citado na lição, mas é importante, que está aqui em 1 Tessalonicenses 5. Nós já lemos isso em outras lições. Até acho que a lição sobre santificação. Paulo diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados em princípio para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação não é da alma e o corpo. Houve muitas heresias no tempo da igreja, lá no passado, que o corpo não presta para nada, que o corpo é inútil, que o importante é a parte espiritual. Hoje ainda a nova era vem com essas ideias muitas vezes. Não, você não tem que supervalorizar o corpo,
Esse corpo aqui é um vaso de barro, como a Bíblia diz. E o vaso de barro, ele não tem beleza, ele não tem, muitas vezes, durabilidade, ele pode ser quebrado e refeito, como Jeremias 18, a casa do oleiro, mas, na verdade, ele também não pode ser desvalorizado. O homem é corpo, alma e espírito, e nós vamos aparecer diante de Deus para dar conta de tudo que fizemos. Então, a salvação, o Senhor quer também curar o corpo. Nós vamos ver no ponto seguinte. A salvação é inteira para o homem. Esse corpo será transformado em um corpo glorioso e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Por causa do pecado, não podemos subir nesse corpo, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 15. Então, a salvação é para todos os homens. O Senhor não veio salvar um, deixar outro aqui, escolher um para ir para o céu, outro para ficar. Não, ele veio salvar todos. Mas depende do homem aceitar ou não a salvação de Cristo. Então, tanto na salvação, como depois vamos ver também na cura, depende, muitas vezes, da nossa atitude para com Deus. Vou parar e terminar aqui este ponto, terminar esse primeiro vídeo. O irmão sabe sempre que são 2 vídeos. E nesse primeiro vídeo nós estudamos a introdução, o ponto 1 e o ponto 2, a primeira subdivisão, salvação. No segundo vídeo estaremos estudando o ponto 2, a partir da segunda subdivisão, ponto 3 e a conclusão.